Eu sou Jacida Veiga Silva, pesquisadora brasileira autodidata e independente, apaixonada pela vida, pela consciência e pela engenharia secreta que organiza o que chamamos de realidade. E hoje, talvez você esteja prestes a acessar uma visão que pode mudar para sempre a forma como você enxerga o ser humano. E mais do que isso, hoje eu quero te convidar a acessar um novo mapa da existência, uma nova lógica, uma nova chave para compreendermos o autismo e o próprio corpo humano de um jeito absolutamente revolucionário. Porque o que eu vou te mostrar aqui vai muito além da medicina tradicional, vai muito além da biologia clássica. Hoje você vai descobrir porque o corpo é a mente materializada. Como essa compreensão muda tudo o que sabemos sobre o autismo e por que a verdadeira cura não começa cortando genes, mas sim escutando campos. Sejam bem-vindos ao futuro da ciência vibracional. Vamos direto ao ponto central dessa nova cosmovisão vibracional da realidade. O corpo humano é a mente densificada. O corpo é o resultado da mente em seus mais diversos estados vibracionais. A estrutura do corpo não é um acaso biológico, é um mapa visível da arquitetura invisível da consciência. Tudo que você vê no corpo, os órgãos, os sistemas, os tecidos, a postura, os gestos, as expressões, tudo isso é uma linguagem materializada de informações que vibram no campo da mente. No autismo, isso se torna ainda mais evidente. O corpo autista é a materialização de um campo informacional absolutamente singular. Não estamos lidando com uma doença. Estamos lidando com uma configuração vibracional distinta, um modo de existir, um modo de perceber o mundo. Por isso, toda tentativa de reduzir o autismo a um defeito genético é uma violência contra a verdadeira identidade vibracional daquele ser. Porque o corpo autista está traduzindo uma mente que opera em um outro padrão de informação. E aqui começa a grande mudança. Quando você entende que o corpo é a mente densificada, você entende que não se trata de destruir o corpo, mas de reorganizar os campos que sustentam esse corpo. Você para de querer corrigir o exterior e começa a querer harmonizar o interior. Essa é a nova medicina. Essa é a nova engenharia da consciência. Essa é a verdadeira bioengenharia vibracional. E é sobre isso que vamos seguir falando, porque agora você vai entender o papel da epigenética e do campo na organização da vida. Agora que você compreendeu que o corpo é a mente densificada, vamos dar mais um passo profundo. O DNA é como uma partitura, mas a música que essa partitura toca depende do maestro, dos instrumentos e da acústica do ambiente. Esse maestro se chama epigenética e o ambiente físico, emocional e vibracional é a orquestra que define o ritmo, o tom, o volume e o estilo dessa sinfonia biológica. O que chamamos de autismo é muitas vezes uma resposta adaptativa a um campo de informação caótico, denso ou incoerente.
É como se o autista estivesse tentando se proteger de um ruído ensurdecedor da realidade. Quando o campo está carregado de estresse, inflamação, toxicidade, desamor, cobrança, a partitura gênica se expressa de forma dissonante. Mas quando o campo se torna coerente, quando o cuidador se alinha, quando o ambiente se harmoniza, a expressão gênica muda. Isso é epigenética, isso é o campo modulando o corpo. Isso é a consciência vibracional criando realidades celulares. E é por isso que qualquer intervenção terapêutica no autismo que não leve em conta o campo está fadada ao fracasso ou à violência. Porque o autismo não nasce apenas de um gene, ele nasce da relação entre o ser e o campo que o envolve. E agora que você entendeu o papel do campo e da epigenética, você vai entender porque o CRISPR pode representar um risco profundo quando não compreendemos a inteligência vibracional do ser. Agora, precisamos falar de um dos temas mais delicados e perigosos desta nova era da biotecnologia, o CRISPR-Cas9. O CRISPR é uma ferramenta incrível, poderosa, revolucionária. Sim, ela é capaz de editar o DNA humano com precisão cirúrgica. Mas aqui existe um problema muito sério, especialmente quando falamos de autismo. O CRISPR corta, o CRISPR fere, o CRISPR altera para sempre. Ele não pergunta se o ambiente melhorou. Ele não pergunta se o campo mudou. Ele não espera a consciência maturar. Ele simplesmente corta. E corta um DNA é bem sério. É você cortar a história vibracional, é amputar a memória, é violar um ciclo natural de adaptação. No autismo, onde a expressão gênica está profundamente ligada à relação com o ambiente, o CRISPR pode representar um trauma vibracional irreversível. Você edita um gene, mas não edita a alma. Você corta uma informação, mas não resolve o campo. A pergunta é: quem deu ao ser humano o direito de cortar a memória vibracional de outro ser sem compreendê-lo em profundidade? Quem disse que autismo é um defeito em si? Quem disse que um DNA precisa ser consertado e não compreendido? O problema do CRISPR é justamente esse. Ele pensa como a medicina antiga. Viu um sintoma? Corta, remove, silencia. Mas o autismo não pede corte, o autismo pede escuta, pede campo, pede amor. E é aqui que entra a verdadeira solução. O RNAi, a verdadeira inteligência reversível da natureza. Enquanto o CRISPR impõe mudanças definitivas, o RNAi escuta. O RNAi não corta, ele afina, ele modula, ele atua sobre o RNA mensageiro, naquela fase sutil entre o DNA e a proteína. Ele regula a expressão do gene sem tocar na estrutura original. Isso significa que ele é reversível, ele respeita a natureza adaptativa do organismo, ele permite que o campo se reorganize e com ele que a expressão dos genes se ajuste com elegância, com inteligência, com tempo. O RNAi é, na verdade, um reflexo de como a natureza funciona, com ciclos, com ritmo, com escuta. No autismo, ele é a chave, porque não se trata de mudar um gene, mas de permitir que ele se expresse de forma mais coerente à medida que o campo se organiza.
O RNAi oferece isso, uma ponte entre a biotecnologia e a bioética, uma ponte entre a biologia e a consciência. Imagine agora, modular genes inflamatórios sem cortar nada, silenciar picos de hiperatividade gênica sem agredir o DNA. Fazer isso respeitando o campo vibracional da criança, do cuidador, do ambiente. Isso não é apenas ciência, é uma nova espiritualidade aplicada à vida. O RNAi é a medicina da escuta, e a escuta é o primeiro passo da cura. Agora, você vai conhecer a proposta que une tudo isso em um novo modelo de cuidado. Uma engenharia vibracional reversível, consciente, regenerativa e viva. E aqui, eu, Jacida Veiga Silva, apresento para o mundo o conceito que nasce da observação da vida real, dos campos da epigenética, da consciência humana e da ciência vibracional. A engenharia vibracional reversível. Um modelo de cuidado, de terapia, de existência. Porque não basta modular genes, não basta regular o corpo. É preciso preparar o campo, é preciso criar ambientes saudáveis, silenciosos, harmônicos. É preciso que o cuidador seja um campo vivo de coerência. Aqui está o futuro do tratamento do autismo. Pilares da engenharia vibracional reversível. 1. RNAi, modulação epigenética segura, fina e reversível. 2. Ambientes preparados, bioarquitetura, cromoterapia, geometrias, espaços de silêncio. 3. Nutrição epigenética, alimentos que falam com os genes. 4. Campo do cuidador, a consciência do adulto como tecnologia invisível. 5. Protocolos integrativos, som, luz, toque, linguagem de frequência, respiração, com coerência emocional. Esse é o cuidado que respeita a natureza plástica do ser. Esse é o cuidado que entende que a vida não precisa ser controlada, precisa ser compreendida. Você não controla a flor para que ela desabroche. Você prepara o ambiente, você cuida do solo, você cuida da luz, da água, da atmosfera e a flor floresce. E o autista também. Essa é a verdadeira engenharia da vida. Uma engenharia de campo de informação, de amor inteligente. E agora, vamos falar sobre o que isso tudo significa em termos de ética, de respeito e de futuro da ciência humana. E é aqui que tudo que falamos ganha um brilho especial, porque esta não é uma discussão apenas sobre biologia, não é uma discussão apenas sobre genes. É uma discussão sobre respeito, sobre humanidade, sobre o direito do outro existir em sua singularidade. O autismo é um chamado, um grito silencioso para que possamos rever as formas como construímos nossos ambientes, nossas relações, nossas dinâmicas. E quando a ciência entra sem escuta, quando a medicina entra sem compreensão, quando a tecnologia entra sem ética, ela fere, ela silencia, ela mutila. A verdadeira ciência do futuro não é a que sabe cortar melhor, é a que sabe ouvir melhor. Porque escutar um ser humano é reconhecer que existe ali um campo vivo, uma memória, uma história vibracional que merece ser honrada.
No autismo, a grande chave não é a edição genética irreversível, é a modulação vibracional consciente, responsável e amorosa. Esse é o futuro. Essa é a virada ética, porque a verdadeira evolução da ciência não está em controlar a vida, está em colaborar com ela, está em respeitá-la, está em servi-la, está em honrá-la. E quando isso acontece, o milagre da vida se faz presente de novo. Simples, elegante, natural. E é por isso que o futuro é vibracional, o futuro é reversível, o futuro é humano. O futuro da ciência não está nas mãos de quem edita genes, está nas mãos de quem reconhece que todo ser humano é um campo vibracional em constante transformação. Está nas mentes que ousam ver o invisível. Está nos corações que ousam sentir o indivisível. Está nas almas que ousam servir a vida com inteligência, responsabilidade e amor. O que proponho aqui é uma nova forma de olhar, uma nova forma de intervir, uma nova forma de amar. Porque amar o ser autista não é tentar normalizá-lo, é sustentar o campo para que ele expanda em seu tempo, do seu jeito, em sua verdade. A medicina do futuro é vibracional, ela é epigenética, ela é reversível, ela é sutil e profunda e ela é, acima de tudo, um ato de escuta. Que a ciência saiba escutar, que a medicina aprenda a sentir, que o ser humano lembre que a cura está no campo e que esse campo é feito de amor consciente. E quando isso acontecer, o autismo e todas as outras disfunções e doenças não serão mais um mistério. O autismo será compreendido como uma frequência rara, porém capaz de se sintonizar. Este é um chamado da vida para nos tornarmos mais humanos. E eu estarei aqui com toda a minha consciência e minha pesquisa para continuar revelando os códigos vibracionais da realidade, porque esse é o meu compromisso com a vida, com a verdade e com o futuro da humanidade. Muito obrigada por ter chegado até aqui e que esse vídeo ecoe como um código de memória no seu campo e que você nunca mais veja o autismo da mesma forma, porque no fim o segredo é simples: sintonizar o que está desintonizado. Muito obrigada.